Olá, as nossas saudações, muito amigas, para todos aqueles que se juntam a nós em mais um Evangelho no Lar. O Evangelho onde nós nos reunimos em corpo com aqueles amigos que fazem parte deste trabalho, mas também aqueles que se juntam a nós no plano espiritual. Alguns deles, os que têm condições, os que têm capacidades e possibilidades, melhor dizendo, são nossos familiares antigos ou mais recentes, que querem estar connosco nestes momentos porque sabem que, estando neste ambiente, nos ajudam a sermos capazes de ser melhores. Que a paz deles nos ajude, nos fortaleça. Para isso, para que o ambiente se sintonize melhor, para que estejamos mais envolvidos naquilo que são as lições de hoje, nós vamos iniciar com um cântico, não deixando de lembrar que não se devem esquecer de reunir a água e os copinhos para que depois, mais tarde, possam beber. Página 35. Tal é a lei. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que tem a prosseguir, em errar sem parar, e para os que resolvem ir, quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor Salvador fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Até os homens vêm colher, escutar, aprender os frutos de forma de viver, uns os bons, uns os maus. Nesta noite, em que nos reunimos mais uma vez para aprender os teus ensinamentos, Senhor Jesus, te pedimos que saibamos estar de coração aberto, de mente aberta, para aprender as tuas belas lições. Que saibamos, Senhor, hospedar no nosso coração as tuas palavras, os teus ensinamentos, pois eles é que nos vão conduzir nesta trajetória que nos foi concedida, neste plano, neste momento, no agora. Que saibamos, Senhor, ouvir, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aprender
a ser caridosos, a acolher todo aquele nosso irmão que necessita de ajuda, que necessita de consolo, de conforto. E tudo isso, Senhor, nos vais ensinar, principalmente neste nosso estudo de hoje, neste nosso Evangelho no Lar. Te pedimos então, Senhor, que nos acolhas no teu regaço e que nos abras o livro dos teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 25, Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, os itens 9, 10 e 11. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis o saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se ela não for digna, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos quiser receber, nem escutar as vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés ao sairdes dessa casa ou cidade. Em verdade vos digo, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante encontrava sempre acolhida na tenda. Mas, então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação levou à criação de novos costumes. Não encontramos esses costumes dos tempos antigos, senão em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. E se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus apóstolos: pondo-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava aos seus discípulos que confiassem na providência, depois, eles nada tendo, não despertariam a cobiça do que os recebessem. Era um meio de distinguirem os caridosos dos egoístas. Por isso, ele lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para albergar o viajante que não tem com que pagar, porque esses são dignos de escutar as vossas palavras. É pela sua caridade que os reconhecereis. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, terá dito aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os convencer? Para os converter? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora e que procurassem as pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a fim a ninguém forceis para que deixe a sua crença, para adotar a vossa. Não anamatizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que vos venham ter convosco e deixei tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Capítulo 4, números 10 e 11. E hoje, do livro Vem Comigo, Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, tem como título Dádiva. O mundo está transformado num grande mercado onde tudo tem o seu preço, a maior parte das vezes inflacionado, graças à ambição desmedida que assombra os homens invigilantes e afastados da verdade que Jesus lhes trouxe. Quanta dor, quanta miséria, quanto sofrimento,
Quanto desalento, quanta falta de uma palavra amiga, de uns ouvidos que ouçam a canção triste do desabafo sem esperança. Tu tens tanto para dar. Não gostarias dessa boa palavra, de um bom dia jovial, de um olhar carinhoso, de uma manifestação de compreensão e solidariedade, de esperança e de alento? Entrega-te a esse mister, sem alarde e com amor. A estrada da vida está cheia de solidão, de desalento, de desespero. Receberás em dobro quando o desânimo te bater à porta, conclamando-te ao resgate glorioso. Nessas palavras que hoje nos debruçamos para estudar sobre os ensinamentos de Jesus, ele nos lembra essencialmente o que importa na nossa existência, aquilo que verdadeiramente move o nosso ser, a nossa passagem e especialmente as nossas inúmeras passagens aqui através das reencarnações. E ele nos diz e nos alerta na passagem de São Mateus que não nos deveríamos preocupar com as posses, pela posse do ouro, ou seja, dos bens materiais. E no comentário que os espíritos nos fazem, nós podemos trazer para a realidade antiga do que eram os costumes da época dos viajantes que recebiam normalmente aquelas pessoas e abriam suas portas e suas tendas para acolher aquele que estava de passagem pelo caminho, em busca de chegar a determinado ponto. E se hoje nós olharmos a realidade desse mundo contemporâneo, como o próprio comentário dos espíritos nos dizem, hoje os hábitos são os outros, o número de pessoas e de habitantes também aumentou, e como nós dizemos, pensando nesse aspecto, como trazer essa comparação dessa passagem que Jesus nos traz para os dias de hoje? O que nós carregamos? Compreendendo a nossa existência, a existência de espíritos imortais, ou seja, nós nascemos, renascemos novamente e continuamos a nossa caminhada evolutiva com um meio final de alcançarmos a perfeição. E nessa passagem, quando este corpo que nós hoje aqui vestimos e habitamos, o nosso espírito habita, quando o descessar, o final da nossa existência corpórea se der, o que nós vamos levar? Nós vamos levar tudo aquilo que nós fizermos e praticarmos, sejam de bons hábitos, as dádivas de que nos fala a segunda leitura, aquilo que nós vamos criando em nós, limando em nós os nossos vícios e construindo e desenvolvendo em nós as virtudes. E são essas virtudes que Jesus nos ensinou. E como reconhecer isso? Como distinguir o egoísta do caridoso? E Jesus nos alertasse que procurássemos para ver aqueles que estavam preparados para receber os apóstolos. Quando Jesus orientou os discípulos que fossem pregar a boa nova, indo de 2 em 2, o sentido do 2 em 2 era para fortalecer um ao outro durante esta caminhada. E daí perceber, identificar aqueles que estavam preparados, que tinham seu coração aberto e que não tinham interesses outros, não tinham interesses em ganhar vantagens, albergavam sem pensar em ganhar vantagem sobre isso. Então, vejam a beleza e a profundidade da mensagem de Jesus. E nós hoje podemos ser também como os discípulos a pregar. E também Jesus nos adverte para a nossa vigilância e para não cairmos no fanatismo. Se aquelas pessoas com as quais nós convivemos, se estão aptas, se desejam ouvir a palavra, a mensagem do Cristo, que nós passamos, que nós levemos a palavra, o conforto, a acolhida, porque todos nós assim também precisamos. Todos nós temos dores, temos sofrimentos, e em determinados momentos da nossa vida precisamos de alguém que nos ouça, alguém que nos traga a palavra de conforto, para que nós possamos suportar a nossa passagem aqui na Terra. E aí
essas dádivas nós podemos desenvolver, as virtudes que o Cristo falou, o ouvir, o saber silenciar, e muitas vezes nós sequer damos esse tempo para nós ouvirmos a nós mesmos. E quando na segunda leitura Jesus nos adverte para o risco do fanatismo, que nós possamos levar a palavra para aqueles que a desejam ouvir, mas que não violenteis nenhuma consciência. Por quê? Porque cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós vai, ao longo das existências, trazendo e aumentando em si a consciência da sua existência, a consciência de um Deus maior, único, soberanamente justo e bom, e que dá a todos, independente das crenças, as mesmas oportunidades de auxílio, de amparo e de socorro. Então, no convite de hoje, é o convite para desenvolver a virtude da caridade, da fraternidade, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e, acima de tudo, começarmos a praticar no nosso dia a dia a verdadeira caridade, a verdadeira prática do amor. E não precisamos ir muito longe. Nós podemos começar dentro do nosso próprio lar, na nossa família, com os irmãos que nós convivemos diariamente e também no nosso trabalho. E essa mensagem de hoje nos cinte para fortalecer em nós as virtudes e as dádivas que nós viemos enquanto espíritos imortais desenvolvendo ao longo da nossa caminhada. E porque quando daqui partirmos, vamos levar justamente as virtudes ou os vícios que ainda não conseguimos limar. E que Jesus possa abençoar e chegar no vosso lar hoje e lhe fortalecer na caminhada, trazendo esperança, trazendo paz e trazendo luz. Assim seja. Se nós tivermos com alguma atenção, como é sempre necessário, a ler e a tentar entender todas as mensagens que vêm exaradas nos 4 evangelhos, vamos verificar que há um lado que talvez nem sempre nós conseguimos compreender, isto é, as mensagens, sendo elas trazidas por informações, esclarecimentos curtos, trazem uma grande informação espiritual na sua essência. E se verificarmos, sim, todas as informações são apelos, são sugestões, são lembranças, são chamadas de atenção para que nós acordemos para aquilo que é a realidade que nos assiste. E que, sendo apelos, não se impõem estas lembranças. Elas unicamente nos dizem aquilo que é o mais importante para a nossa vivência, como espíritos que somos. Por isso é que nem todos somos capazes de, ouvindo a mesma mensagem, ouvindo o mesmo esclarecimento, ouvindo o mesmo apelo, reagirmos da mesma forma. O homem, ao longo dos séculos, depois do Cristo ter evidenciado aquilo que são a profunda lei e os profundos ensinamentos da Boa Nova, ele coloca esses ensinamentos de uma forma que possamos todos, aos poucos, ir bebendo aquilo que é o sentimento íntimo da informação que está por trás. É por isso que o título das leituras dos itens que hoje tivemos, quando lá fala não vos afadiqueis pela posse do ouro, parece que não tem muito a ver com aquilo que é o que está escrito, mas tem tudo a ver. É uma chamada indireta, leve, suave, para que nós compreendamos que estamos aqui para não nos agarrarmos àquilo que são as coisas da terra,
àquilo que são as coisas materiais, mas sobretudo para podermos entender de uma vez por todas, se é assim o podemos afirmar, as coisas que a mensagem traz que têm a ver com a nossa vida imortal. É bom que, por estes princípios, aos poucos sejamos convidados por nossa iniciativa. O Espiritismo, como diz também a parte final da mensagem de hoje, o Espiritismo não vem aqui cativar, atrair, roubar, como se costuma às vezes para aí ouvir, ninguém desta ou daquela religião, nesta ou daquela crença, desta ou daquela situação. Não, vem colocar perante a nossa vida, perante a vida de todos nós que somos homens e mulheres, uma ideia filosófica, uma crença, uma lei que, dividida em diferentes capítulos, nos vai trazendo os fundamentos que temos que ir interiorizando e pondo em prática para aquilo que são as nossas necessidades evolutivas. É um convite a todos nós. Por isso o Espiritismo não se impõe. Aquilo que dizemos nas nossas palestras, nos nossos esclarecimentos, nos nossos jornais de divulgação e outros canais de distribuição e de divulgação, é unicamente para alertarmos que tem que ser cada um de nós a interiorizar, a perceber, a dedicar-se a querer ouvir, por um lado, e primeiramente, e depois a ir paulatinamente absorvendo aquilo que são as realidades da vida. Temos que, de uma vez por todas, perceber, como diz hoje a ciência, como dizem vários cientistas, vários investigadores, que a vida continua, que tudo continua. Se tudo continua, se nós apenas vamos deixar aqui na Terra este corpo que habitamos agora, por que não nos incentivar, não nos desenvolvermos, não criarmos em nós próprios essa vontade interior cada vez mais forte de irmos aprender um pouco mais sobre essa tal vida espiritual? De onde viemos, sabemos, porque estamos aqui e de onde vamos retornar entretanto. Por que não? Até este é um convite, sim, mais um, nesta palavra. Que a vida na Terra, a vida no corpo, requer o trabalho. Temos que ter o nosso trabalho, a nossa ocupação. Temos que ter aquilo que são as situações que nos propiciam a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, mas que não nos corrompa essa vontade. Isto é, para que não nos deixemos envolver nessa rodopio, nessa miragem que vemos em tantas pessoas que começam às vezes do nada, que ganham uns, chamemos tostões, depois ganham uns euros, ganham uns milhares de euros, chegam a ganhar uns milhões e não param, nunca param. Continuam a querer mais e mais e mais e mais e mais. É um erro, é um exagero, é uma redundância aquilo que acontece a essas pessoas que se esquecem que a vida não é nada disso. É uma oportunidade, sim, mas tudo tem que ter limites, tudo tem que ter equilíbrio. Dizemos assim, mas não haverá ricos? Haverá, certamente. E há ricos com pensamentos e atitudes e fundamentos cristãos de muita valia. Há ricos que têm essa capacidade de, sendo ricos, desenvolvendo as suas capacidades com os seus colaboradores, de poderem multiplicar não só a sua riqueza para eles próprios, para a sua família, mas também para o próximo, para aqueles que os servem, dando-lhes oportunidades e condições de uma vida digna. É essa a grande riqueza e a grande informação que vamos tendo sobre a riqueza, e não aquela que habitualmente nós colocamos quando pensamos na riqueza, é nas moedas de ouro, é nos diamantes, é nos barcos, é nas coisas mirabolantes. Não. A maior riqueza é o conhecimento. A maior riqueza que nós podemos ter, diz-nos Jesus, é a instrução, é o aprendizado, é o sabermos que, sendo espíritos, temos obrigatoriamente que aprender a conhecer essa coisa do espírito, essa coisa da espiritualidade. O que é que vamos encontrar? Será que vamos encontrar-nos de facto com os nossos
bons amigos, com os nossos familiares que partiram, aqueles a quem nós dedicávamos tanto carinho, tanta atenção? Certamente que sim. Então não é bom aprendermos e sabermos que tudo vai ter esta continuidade? É um convite mais, esta lição, para que acordemos talvez, aqueles que ainda não acordamos, para que amanhã não tenhamos aquilo que muitos nos dizem que vamos ter quando agora estamos esquecidos das responsabilidades espirituais. É quando chegarmos ao lado lá e não aproveitarmos o tempo. Agora, enquanto aqui estamos, vamos nos lembrar e pensar assim, ai, se fosse agora. Ai, se fosse agora eu tinha aproveitado aquilo que foram os ensinamentos, os apelos, as lembranças que Jesus trouxe e que me lembraram e que eu não quis seguir. Então, aos bons amigos, a todos aqueles, a todas as famílias, a todos os irmãos, seja quem for, que estejamos neste momento em convívio, ou percebendo ou tentando entender, que sejamos nós todos capazes de nos ajudarmos, entreajudarmos, não só nas coisas que tenham a ver com a família, com o lar, com o trabalho, mas olhem, fundamentalmente com aquilo que tem a ver com a nossa vida espiritual. Com a nossa vida espiritual, que é importantíssima para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o nosso bem-estar mais à frente. Que a paz do Senhor e dos bons amigos continue connosco. Graças e louvores vos damos a Deus, nosso Pai, a quem tudo devemos, e a Ti, Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso bom pastor, que vais ao leme deste barco tão grande, imenso, sempre de braços abertos para todos nós, de igual forma, para os bons, para os menos bons, porque Tu mesmo disseste que vieste para os doentes e não para os sãos. E todos nós, na esmagadora maioria, Senhor, ainda somos doentes do corpo, mas principalmente da alma, porque desvalorizamos, porque pensamos que isso de orar, de querer saber do Evangelho, todas essas coisas é para quando formos mais velhos. Mas ninguém sabe quando chega ao noivo, quando chega a hora da nossa partida para a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual, a casa que Deus, nosso Pai, nos preparou para todos nós. Então agradecemos por termos recordado tão importante que são estas coisas que esta noite nós falamos e te pedirmos, Senhor, ajuda-nos a pensar no nosso equilíbrio, sim, porque também temos que ter equilíbrio para termos uma vida melhor, mas o equilíbrio e pensarmos na nossa verdadeira vida, que realmente é do Espírito, e unirmos as nossas forças com toda a fé de que dispomos, pedindo para que essa fé aumente, para que essa fé seja uma fé com convicção, com confiança total, para não vacilarmos e nas horas difíceis que todos nós temos que passar, uns mais, outros menos, mas difíceis, que nós não tomemos resoluções, que aguardemos, que entremos em prece, silenciemos e aguardemos, porque tudo passa. Nós temos esse exemplo na natureza, tudo passa, depois da tempestade vem a bonança. E ajuda-nos a esperar com confiança, não entrando em desespero, não entrando em revolta, porque tudo é justo, porque és Deus, nosso Pai de amor infinito, a quem tudo devemos. E nos ofereceste Jesus, que nos deu os ensinamentos, que nos deu o exemplo. Então ajuda-nos a todos nós, Senhor, a entendermos o Teu Evangelho, e em nos preocuparmos, em pô-lo em prática no nosso dia-a-dia, começando no nosso lar, com os nossos familiares mais próximos, na família alargada, nossa, mas também em toda a humanidade, porque somos todos irmãos.
e ajuda-nos a olhar para todos os irmãos, pensando que realmente são nossos irmãos reais. Experimentem, porque ao pouco e pouco nós começamos a ver que nos tornamos mais pacientes, mais tolerantes, mais indulgentes, que começamos também a amar de facto o próximo, como irmão que é. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar-nos uns aos outros na partilha, na interajuda, para que dessa forma, unidos nesse amor fraternal, todos nós, sem exceção, nos ajudemos uns aos outros para podermos evoluir mais rapidamente. Ajuda-nos então a sermos hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, Senhor. E derrama sobre todos os lares de toda a humanidade, de todos os sofredores. Tu os conheces um a um, Senhor, e sabes entre todos os dois planos da vida, aqueles que mais precisam. Leva as nossas vibrações de amor, a nossa prece, e que esta noite ou este dia possam passar com mais esperança, com mais fé, com mais serenidade, com mais capacidade de aceitar, com a resignação, a resiliência. Envolve-nos a todos, Senhor, a todos, na Tua paz, hoje e sempre. Página 26, Caminho Novo. Meu irmão que choras, lágrimas sentidas pelas muitas feridas de teu coração. Não te desesperes neste mundo velho, e o Evangelho que é consolação. Lá encontrarás tanta luz sentiva por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vem vencer a morte, encontrar o norte com o nosso Jesus. Meu irmão da dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vem sentir Jesus, vem cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor, à luz do Senhor, à luz
E estamos a chegar ao final de mais este encontro, este Evangelho, esta reunião, que é um seguimento daquilo que o Cristo demonstrou no seu tempo, quando se reunia com os seus apóstolos, ou na casa de Simão Pedro, ou na natureza, ou junto ao mar de Nazaré, da Galileia. Então estas reuniões servem para conversarmos, para abordarmos assuntos relacionados com o tema ou relacionados com a vida da família, com a vida do lar, assuntos que possam ajudar a ser integrados entre aquilo que são os ensinamentos que ouvimos e que possam ajudar-nos a ultrapassar aquelas pequenas quesilhas que tantas vezes surgem no lar e na família. Antes de chegarmos ao nosso final e nos despedirmos, queremos dizer que vamos estar de novo em contacto amanhã, a partir das 20h30, hora de Lisboa, numa palestra online, e na próxima sexta-feira, mas desta vez já no nosso pavilhão, na nossa casa em Viseu, que nos vai permitir fazer uma palestra presencial. Então, para todos, não se esqueçam de beberem água, de colocar nos copinhos, bebê-la com toda a fé, com toda a convicção, de agradecerem também, num pensamento, a presença amiga de todos aqueles que são os nossos familiares, protetores e guias, que vêm nestes momentos dar-nos o quê? Trazer-nos paz, conforto, ânimo, para que sigamos em frente, que acreditemos sempre, porque o Cristo, que é o nosso irmão maior, está sempre connosco. Então, que a paz dele nos envolva, nos fortaleça, nos dê ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Muita paz para todos. Tão lindo.